casa. É uma alegria recebê-los aqui para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus. Marcos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 22. Capítulo 8, verso de número 22. Quantos encontraram, digam amém. E chegou a Betsaida. Repita comigo. E chegou a Betsaida. E trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente, repita comigo, distintamente, a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Somente até aí. Feche a tua Bíblia, coloque no teu assento, curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Jesus, nós rendemos graças ao teu nome. Obrigado, Pai, por mais um dia nós estarmos diante da tua presença. Nós já adoramos o teu nome, já glorificamos ao Senhor, entregamos a ti a nossa melhor adoração. Deus, neste momento, pedimos a Ti, fala conosco através da Tua santa palavra, que ela venha ao encontro à nossa necessidade, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos de fato ouvir e receber nessa noite. Pai, que a Tua palavra nessa noite levante aqueles que estão caídos, que a Tua palavra seja o remédio para aqueles que estão enfermos. Pai, mas fala conosco, é pelo que nós oramos e já Te agradecemos, em no nome de Jesus. Aqueles que creem, digam amém. Se assente adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos, hoje o dia foi corrido, começou cedo, tivemos um culto muito abençoado em nosso templo sede, seguido de reunião. E ainda à tarde eu falando com Deus sobre o nosso culto, esse culto da família, sobre esse tema, Jesus vai chegar. Essa frase, talvez, essa mensagem é a mensagem que todos nós almejamos ou desejamos ouvir todos os dias, porque existe uma certeza de quando Jesus chega. A certeza é que quando Jesus chega, as coisas mudam, que quando Jesus chega, a situação é transformada, que quando Jesus chega, tudo é resolvido dentro daquilo que nós estamos vivendo. Eu estava orando a Deus essa semana, falando com Deus, e eu conversando com algumas pessoas, e eu sempre falo, a gente sai de um culto de domingo já preocupado com aquilo que nós vamos pensar ou pregar no domingo seguinte. E realmente foi assim, eu saí domingo passado já preocupado, dizendo: Deus, o que eu vou pregar no próximo domingo da família? E esse tema, primeiramente, ardeu no meu coração. Esse tema falou muito comigo acerca da chegada de Jesus. Jesus, ele vai chegar. Porém, nós, quando olhamos para este tema, gera em nós um conforto, uma expectativa muito grande. E às vezes, Jesus, ele vem justamente para frustrar as nossas expectativas. Jesus, ele decide chegar para frustrar aquilo que a gente havia programado ou pensado, pelo menos, que nós viveríamos neste momento, que algum momento da nossa história. Hoje à tarde eu estava pensando
nessa mensagem, pastor Marcos, e por algum período de tempo, de alguns minutos, eu falando com Deus e ao mesmo tempo ouvindo um louvor, e gosto muito de escrevendo tudo que vou pensando. Isso eu acho que é mania de quem gosta muito de estudar, ouvir Deus, e eu ia escrevendo tudo. O grande problema é que no começo é a gente, Deus entende, depois de um tempo é só Deus que entende, porque a letra é um garrancho que só Jesus na causa. E eu fui fazendo isso, eu fui escrevendo e Deus ministrando ao meu coração, porém de repente o telefone começa a tocar e resolve coisa daqui, resolve coisa de lá, e eu botei no computador, eu disse assim, agora eu vou, na minha cabeça eu tinha mandado tudo para o meu celular, eu disse, chegando na igreja eu imprimo, vai dar tudo certo. Quando eu estou caminho da igreja, eu vou abrir o celular e disse, vou pedir para adiantar e imprimir para mim, Júnior, o esboço da mensagem. Eu disse, cadê o esboço da mensagem? Não tem esboço da mensagem. Mas ouvindo agora à tarde esse louvor e pensando neste tema, Deus me fez entender algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Jesus, ele vem para frustrar as nossas expectativas, e Jesus me fez entender que às vezes nós passamos muito tempo achando que nós estamos fazendo a coisa certa, mas no fim a gente está fazendo a coisa errada, achando que é o certo. Nós gastamos muita energia achando que a gente está fazendo aquilo que é certo, mas na verdade a gente está depositando energia demais naquilo que não é o certo. Na nossa concepção, naquilo que as pessoas dizem, naquilo que as pessoas falam, nós aprendemos a ouvir muito aquilo que a mídia propaga, aquilo que as mensagens no celular, no WhatsApp chega para a gente, a notícia chega para a gente valoriza demais isso. O problema é que a gente se apega tanto a isso, que às vezes a gente desvaloriza aquilo que o próprio Jesus disse para a gente. A gente valoriza demais as informações terrenas e desvaloriza as mensagens que Jesus já deixou para a gente. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Isso é Bíblia. A Bíblia diz que um homem, ele ouve dizer que de tempo em tempo as águas de um tanque elas eram agitadas. De tempo em tempo ele ouviu dizer que um anjo descia. E quando esse anjo descia, ele movimentava as águas, e quem entrasse na água movimentada recebia o milagre instantaneamente. Ele acreditou naquilo que ele ouviu, a ponto dele fazer uma moradia, dele querer ficar todos os dias à beira de um tanque. Ele passou 38 anos da sua história à espera de um anjo descer, movimentar a água, para que a história da vida dele fosse mudada. Sabe qual é o maior problema disso? É que ele nunca viu anjo. Sabe qual é o problema disso? É que a frustração na vida dele só aumentou. A prova disso é que ele, quando Jesus chega, ele decide entrar no tanque onde estavam os enfermos, e quando Jesus chega, Jesus para do lado dele, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, para do lado dele, e Jesus começa a provocar ele, dizendo, você quer ser curado? Aí ele decide colocar para fora tudo. Ele diz assim, eu quero. Só que daí ele começa a revelar para Jesus onde é que estavam as suas expectativas. E ele está do lado de quem pode resolver o seu problema, só que ele aponta onde é que está a sua expectativa. Ele está dizendo para Jesus, ô Jesus, eu não tenho ninguém que me coloque ali. Dentro do tanque, quando o anjo desce e agita a água. Olha o que ele está dizendo para Jesus. Jesus, a minha expectativa está em um anjo que desce numa água. Esse é o maior problema nosso. Qual é o problema, pastor? É que a gente acredita muito no que os outros dizem. E quando Jesus chega do nosso lado, a gente não reconhece quem é que está do nosso lado.
A gente aprende a valorizar demais tanque. A gente aprende a valorizar demais água. A gente aprende a valorizar demais anjo. Mas às vezes Jesus para do nosso lado dizendo assim: você quer ser curado? Aí a gente olha para Jesus e diz assim: Jesus, eu só quero entrar no tanque. Eu não tenho ninguém que quando as águas forem agitadas me coloque lá dentro. Posso dizer uma coisa para você? Jesus vai fazer com você como fez com esse homem. O que ele fez, pastor? Ele entra no tanque justamente para frustrar o tanque do homem. Tem horas na nossa vida que Jesus chega que é para frustrar a gente. Sabe por quê? Tem horas que a gente fala para Jesus: ô Jesus, tudo que eu quero é uma porta de emprego nova. Essa é a empresa que eu quero trabalhar na minha vida. Essa é a empresa dos meus sonhos. Sabe, você está na porta, só esperando o anjo mexer para você entrar. Aí Jesus chega do lado e diz assim: posso dizer um negócio? O anjo não vai descer. A água não vai agitar também. Vai não, vai não. E tem um detalhe: você também não vai ficar aqui. Pastor, não entendi. Jesus não quer fazer coisa no tanque. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: tem coisas? Não, com fé, diga assim: tem coisas que Jesus precisa te frustrar para que você possa entender quem é que de fato tem o poder. Jesus poderia pegar o moço, pastor Marcos, e dizer assim: eu vou te levar ali no tanque, eu vou descer você lá, você vai ser curado. Só que Jesus olha para ele e diz assim: se você souber quem é que está do teu lado, você vai entender que quem resolve o seu problema não é um copo com água. Quem muda a sua vida não é passar em cima de sal grosso. Quem vai restaurar o seu casamento não é tomar banho de rosa. Ter um ano bom não é pular onda na beira do mar. Não, o que é? É confiar em quem está do lado. Se você crê que Jesus está do teu lado, esse é o nosso maior problema. É que a gente quer tanto receber alguma coisa, pastor Marco, a gente diz: eu quero isso. Eu quero um milagre. Eu quero mudança de vida, eu quero transformação. Eu quero que Jesus mude o ambiente na minha casa, eu quero que Jesus restaure, cure o meu filho, cure a minha vida. Eu quero viver tudo isso. Sabe qual é o problema? É que a gente quer ensinar Jesus como deve fazer. Aí Jesus para do nosso lado e fica do nosso lado. Tem gente, olha aqui para mim. Tem gente que era para estar longe do tanque faz muito tempo. Tem gente que era para estar longe faz muito tempo, pastor Marco. Só que Jesus está do lado e Jesus está conversando. E a pessoa está dizendo: eu não tenho ninguém. Toda vez que eu tento, vai alguém antes de mim. Aí Jesus está dizendo: enquanto as suas expectativas estiverem no tanque, pode ter certeza que sempre vai ter alguém antes de você. Mas quando as suas expectativas estiverem em mim, fica tranquilo que existe uma hora marcada. Não, pega na mão da pessoa que está do teu lado. Isso, segura na mão dessa pessoa. Diga assim: se as suas expectativas estiverem em Jesus, diga assim: ninguém passa na sua frente. Ninguém passa na frente. Quando a gente confia no tanque, na água, como esse homem, ele está dizendo para Jesus: quando eu vou, vai alguém antes de mim. Toda vez que eu tento ir, alguém toma a frente e chega primeiro. Mas quando a minha expectativa está em Jesus, perceba que ninguém toma a frente dele. Por quê? Porque está do lado de Jesus.
Não tem como entrar ninguém na frente, porque Jesus está do lado dele, mais ou menos dizendo assim: quer ficar bom? Quer ficar sarado? Quero sim, senhor. Ele diz: então levanta. Não tem, Jesus não dá brecha. É mais ou menos Jesus dando uma senha para ele. Ô pastor Marcos, a senha do senhor é a 01. É a 01. Pode ter mais alguém querendo. Ô irmão, hoje é o 01, pastor Marcos. A 02 vem depois. Pode ser no mesmo culto, mas é o 01, pastor Marcos. Pastor, não entendi. Quando eu deposito as minhas expectativas em Jesus, eu não me frustro. Eu vou dizer de novo. Quando as minhas expectativas estão em Jesus, eu não me frustro. Eu não fico esperando as águas movimentarem. Eu não fico esperando o anjo descer. Por quê? Porque tem horas na nossa vida que a gente quer ver tudo, mas às vezes Jesus já está presente e a gente não está vendo. Você já percebeu que tem horas na nossa vida, tem momentos na nossa caminhada, que a gente vê tudo na vida. A gente vê problema, a gente vê gigante, a gente vê dificuldade, a gente vê tudo, tudo, tudo. A gente só não consegue ver Jesus. Só não vê Jesus. Esse homem é um reflexo disso. 38 anos à beira de um tanque. Ele conseguiu ver tudo, só não conseguiu ver Jesus do lado dele. Ele conseguiu ver que não tinha amigo. Ele conseguiu ver que tinha gente que passava na frente dele. Ele conseguiu até imaginar que o anjo descia, mexia as águas. Ele só não conseguiu perceber quem de fato estava do lado dele. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Mude o seu foco. Talvez o que você precisa para viver um grande milagre na sua vida é mudar o foco. É parar de olhar para as coisas que estão ao seu redor, para o tanque, para a água, para o barulho, para quem já recebeu, para quem não recebeu, e começar a olhar para Jesus, que talvez está do teu lado. Sabe o que é mais interessante de tudo? É a forma com que Jesus trabalha. Jesus para do lado dele. Jesus poderia pegar na mão dele e já colocar ele de pé no mesmo instante. Mas Jesus prefere conversar com ele. Jesus gosta disso. Jesus gosta que a gente coloque para fora tudo aquilo que está causando dor na gente. Jesus gosta de ouvir aquilo que está provocando em nós sofrimento e dor. É por isso que Jesus olha para ele e diz assim: conta para mim. Eu não tenho ninguém. Está difícil para mim. E Jesus começa a ouvir ele. Jesus ouve. Jesus não precisava ouvir, mas Jesus ouve. Depois que ele bota tudo para fora, e ele diz assim: o que eu mais queria na vida era descer lá. Aí Jesus olha para ele e diz: você não precisa descer para ser curado. Você só precisa perceber quem é que está perto de você. Você conhece a história. Depois dele receber uma frustração, ele recebe um grande milagre na vida dele. Pastor, não entendi. Talvez você veio aqui hoje. Jesus pode te frustrar com algumas coisas, mas fica tranquilo, que no meio da frustração, você vai aprender a conhecer Jesus de uma forma que você não conhecia. Você vai aprender a ver Jesus de uma forma que você não via antes. Isso me chama muita atenção, porque Jesus decide chegar. E Jesus chega neste ambiente, que esse moço está no tanque, evangelista Irani. E quando Jesus chega, note que Jesus chega num período muito complicado da vida dele. Um período muito difícil da vida dele. Um período que ele está estendendo por 38 anos. A dor e o sofrimento dele atrai Jesus para aquele ambiente. Só que o que faz ele viver um milagre de fato é perceber quem é que está do lado dele. Só que quando eu começo a olhar para toda essa história, presbítero Wagner,
percebo que esse moço é um moço anônimo. A gente não sabe o nome. A gente sabe o tempo que ele fica, mas a gente não sabe o nome dele. Só que, quando eu comecei a perceber que Jesus, ele chega para um anônimo, eu disse comigo mesmo, se Jesus chega para um anônimo, quanto mais para quem ele ama. Se Jesus chega para alguém que não clamou ele por um milagre, quanto mais para alguém que grita para ele por um milagre. Se Jesus chega para um homem que estava com as suas expectativas em um tanque de água, imagine com alguém que manda uma mensagem para ele dizendo assim: meu irmão a quem tu amas morreu ou está doente. Imagine se Jesus ele deixa uma festa onde ele recebe um convite para estar e ele decide ir num lugar onde ele não recebeu o convite por causa de um homem anônimo. Imagine por alguém que ele ama. Por alguém que todas as vezes que ele ia para Betânia, ele decide entrar e visitar essa casa. Ah, pastor, não entendi. Se Jesus visita pessoas anônimas, pessoas que estão distantes, estão perdidas nos tanques da vida, imagine você. Imagine você que já convidou Jesus para inúmeras vezes dentro da sua casa. Eu vou repetir isso, porque isso é profético. Se Jesus visita os tanques onde tem gente que não sabem quem é Jesus, as suas expectativas estão em outros lugares, e mesmo assim Jesus entra, resgata e tira do tanque. Imagine alguém que ama. Alguém que manda recado para Jesus dizendo: Jesus, eu estou com um problema. Jesus, as coisas em casa estão difíceis, Jesus. Imagine Marta escrevendo um bilhetinho, porque muito provavelmente Marta é a mais velha da casa. Imagine Marta escrevendo um bilhetinho dizendo assim: eu vou mandar um bilhete para Jesus. Senhor Jesus, eu preciso compartilhar algo com o Senhor. As coisas em casa não andam bem. Nós estamos em Betânia, morando no mesmo lugar. Só que tem um detalhe: Lázaro, aquele a quem tu amas, não anda bem. Eu preciso que o Senhor venha em casa. E tem que ser urgente. Jesus recebe a mensagem. Jesus ama. Só que não é porque Jesus ama, Jesus vai fazer do jeito e na hora que a gente quer. Posso dizer uma coisa? Tem dias que Jesus frustra quem ele ama também. Tem dias que Jesus decide frustrar quem ele ama também. Então Jesus olha e diz assim: eu vou frustrar Marta. Eu vou frustrar Maria. Jesus olha para os discípulos e diz assim: fica tranquilo. Manda um recado pelo mensageiro, diga assim: Lázaro não vai morrer. Só que quando o mensageiro volta, Lázaro já está morto. Pastor, não entendi. A gente precisa entender que quando as nossas expectativas estão em Jesus, Jesus sempre pensa maior do que nós. Porque os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Pastor, não entendi. Enquanto a gente pede por um milagre, Jesus está dizendo assim: eu vou fazer algo muito maior que vai marcar a tua história. Não, vou dizer de novo. A gente está dizendo assim: Jesus, venha, porque Betânia precisa anunciar que o Senhor veio em casa e fez um milagre. Aí Jesus está dizendo: eu vou, mas a notícia vai ser diferente. Betânia vai ter que anunciar que eu fui, mas que eu não fiz o milagre, que eu dei vida de novo àquele que estava morto. Pastor, não entendi. Aquilo que Jesus vai fazer vai marcar mais do que se ele tivesse feito o milagre. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Diga assim: não se desespere.
Não, diga com mais fé, diga, não se desespere. Diga assim, primeiro Jesus te frustra. Diga assim, depois ele faz um milagre maior do que você imaginava. Sabe o que me deixa feliz? Pastor Valmir, a história de Lázaro, de Marta e Maria, por 3 vezes nós acompanhamos na Bíblia. 3 vezes. E sabe o que é mais interessante de tudo, pastor Marcos? Vocês acompanham, vocês leem muito. É que você vê Marta falando. Você vê Maria falando. Mas você não vai ver Lázaro falando. Não é porque mulher fala muito, não. Você encontra Maria e Marta falando. Mas procura na Bíblia Lázaro dando uma palavra. Não tem. Sabe o que eu aprendo com isso, pastor? Que toda Marta e toda Maria tem um Lázaro para carregar. Toda Marta e toda Maria tem um Lázaro. Pastor, não entendi. Você decide o que faz com o Lázaro da sua vida. Pastor, ainda não entendi. Tem gente que enterra o Lázaro e deixa Lázaro enterrado. Só que Lázaro não precisa falar que Jesus fez milagre. Tem milagre que Maria não precisa ficar anunciando para os 4 cantos de Betânia que Jesus fez. Por quê? Ela só desfila com Lázaro. Onde ela vai, Lázaro está do lado. Lázaro é o testemunho vivo daquilo que Jesus fez. Pastor, não entendi. Olhe de canto de olho para a pessoa que está do teu lado. Diga assim, neste domingo, Jesus te trouxe na Adebrais Osasco Quitaúna para dizer para você que o seu Lázaro vai virar notícia. Eu não sei se você mora em Osasco, Barueri, Carapicuíba, mas eu sei de uma coisa: no bairro onde você mora, o seu Lázaro vai virar notícia. Não, 3 pessoas levantaram a mão, vou repetir. No bairro onde você mora, o seu Lázaro vai virar notícia. Pastor, como assim? Aquela notícia mais ou menos assim: estava morto, não tinha mais jeito, estava desenganado, estava desenganada. O juiz já disse que não tinha mais jeito, a medicina já disse que não tinha mais recurso nenhum. Mas e aí? E aí que um dia ele foi no culto. Ela foi no culto na Adebrais Osasco Quitaúna. E tinha um pastor gordinho. E ele decidiu pregar nesse dia, dizendo que Jesus ia chegar. E ele tomou tanta posse dessa palavra, que naquele dia ela estava em casa, ele estava em casa. E quando ela achava que não tinha mais saída, de repente, ele sentiu que alguma coisa diferente começou a se aproximar. E essa presença era diferente, não era a presença de um homem comum, um homem da terra. Porque sabe aquela presença que quando chega perto da gente, a gente sente aquele arrupio na espinha que sobe até em cima. Pastor, o que é isso? É a presença dele, é a presença do Todo-Poderoso. Isso é Jesus. E quando ele chega, quando Jesus chega em Betânia, a notícia era: ele está morto. Acabou. Não tem mais o que ser feito. Não tem mais o que ser feito pelo homem. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: não tem mais o que ser feito pelo advogado.
Não, isso é um culto profético, irmão. Diga, não tem mais o que ser feito pelo advogado. Não tem mais o que ser feito pelo juiz. Não tem mais o que ser feito pelo médico. Diga assim, mas para ele ainda tem jeito. Ainda tem jeito, ainda tem jeito. Jesus está marcando esse mês de outubro desde o primeiro dia com palavras proféticas para a sua vida. Pastor, por quê? Porque tem coisas na sua vida que talvez você decidiu abrir mão fora de tempo. Você decidiu largar antes de Jesus chegar. Você decidiu desistir por conta própria antes de Jesus chegar. Assim como Marta e Maria fez. Eu parei, não vai dar certo. Aí Jesus decide frustrar até mesmo o dia do funeral. Jesus, ele gosta tanto disso, pastor Marcos, que até funeral ele frustra. Estava todo mundo chorando. Júnior, estava todo mundo organizando, todo mundo triste. Marta, Maria, as carpideiras, estava todo mundo dentro de casa. Quem é que está chegando? Jesus. A mensagem que está chegando é: vou acabar com isso. Jesus chega para colocar um ponto final naquela história e para dizer para Marta e Maria: tem um novo tempo chegando para vocês, para a casa de vocês. Seu Lázaro não vai ficar do jeito que você achou que iria ficar. A sua casa não vai ficar do jeito que você achou que iria ficar. A sua casa vai voltar a ter alegria, Marta. A tua casa vai voltar a ter alegria, Maria. Oh, alguém precisa ouvir isso. Eu vou liberar até você aceitar para a sua casa isso. A sua casa vai voltar a ter paz, Marta. Ô Maria, o teu irmão Lázaro não vai acabar desse jeito não. A tua casa vai voltar a ter alegria. A presença vai voltar a reinar dentro da tua casa, Maria. Jesus, ele chega para o anônimo. Jesus, ele chega para quem ama. E agora tem uma situação diferente. Porque esse texto que a gente acabou de ler está dizendo assim: chegou Jesus a Betsaida. Pastor Marcos, eu fiquei lendo esse texto. Eu falei: Jesus, o homem que estava à beira do tanque, o Senhor chega e muda a vida dele, não no tanque, mas à beira do tanque. Ou seja, o tanque está ali. Jesus não mergulha ele no tanque para resolver o problema, mas resolve o problema dele perto do tanque. É mais ou menos assim: eu resolvo sem o tanque. Lázaro, Jesus não está no ambiente, mas Jesus vai até o ambiente e resolve o problema onde Lázaro está. Agora, esse caso é diferente. Por quê, pastor? Jesus chega em Betsaida, uma aldeia pequena. E quando Jesus chega em Betsaida, pastor Marcos, uma multidão, pastor Valmir, corre perto de Jesus. E quando corre perto de Jesus, eles não correm sozinhos, Júnior, porque eles levam com ele um moço que é cego. E o maior desejo da multidão é gritando para Jesus, dizendo: toca nele, bota a mão nele, Jesus. Presbítero Francisco, tudo que a multidão queria era: coloca a mão nele, Jesus. Eles estavam em Betsaida, ou seja, era um lugar para Jesus mudar a vida do homem. Só que eu aprendi com a história desse moço que tem horas que
Jesus ele até chega, mas ele não resolve o problema onde a gente acha que ele iria resolver. Jesus, ele é até tão bom em frustrar a gente, que tem hora que a gente acha que ele vai resolver o problema no lugar que a gente está. E Jesus vem nos ensinar que tem horas que ele precisa tirar a gente do lugar que a gente está, para resolver o nosso problema. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: tem horas que Jesus precisa tirar para resolver. Pastor, não entendi. Ouça isso. Chegou em Betsaida, trouxeram um cego e rogaram-lhe, dizendo para que tocasse nele. Olha o verso 23, o que diz: e tomando, repita comigo, tomando. Tomar ou tomou aqui no grego quer dizer levar para cima, levantar, erguer. Eu gosto do levar para cima. Por quê? Porque esta mesma cidade, Betsaida, é uma das 3 cidades que o próprio Jesus olha e diz assim: eles não têm fé. Eles não têm fé e por não ter fé eles não se arrependem. Jesus está dizendo: eu fiz muitos milagres nessa região. E mesmo fazendo muitos milagres nessa região, ainda assim eles não se arrependeram. Não tem arrependimento. Aí, quando Jesus olha e o texto diz assim: tomou o cego. É mais ou menos assim, Júnior. Jesus está dizendo assim, ó: eu vou te tirar do nível que esse povo está. É mais ou menos assim, pastor Marco. Perdão. Eu vou te tirar, eu vou te erguer. O que Jesus está fazendo é mais ou menos assim. Eu conheço Betsaida. Betsaida é um povo que não tem fé. Eu já fiz muitos milagres aqui em Betsaida, nessa região, e ainda assim eles não se arrependeram e não creem em mim. Só que eles trouxeram o cego para Jesus. Obrigado, pastor. Aí Jesus toma ele, ou seja, levanta, ergue ele para cima. O que Jesus está querendo dizer é: eu vou te colocar um nível acima desse povo. Aí Jesus olha e diz assim: e tomou pela mão e o levou para fora. Olha para a pessoa que está do teu lado de novo e diga assim: tem coisas que Jesus não pode fazer em Betsaida. Não dá. Tem coisas que não dá para ser feito em Betsaida. Aí Jesus toma ele, ergue ele num nível acima, evangelista, e diz assim: para você viver aquilo que eu tenho para você, não dá para ser aqui. A gente tem que sair desse ambiente. Eu já fiz muita coisa aqui, e até hoje tem gente que não acredita naquilo que eu fiz, não se arrepende. Aí Jesus disse: a gente tem que sair desse ambiente, porque tem gente que até trouxe você aqui, mas tem gente que não quer que você veja. Para você ver, você precisa sair daqui. Eu preciso levar você num outro ambiente. Jesus toma ele, sai para fora da aldeia. E quando sai para fora da aldeia, aí Jesus começa a fazer algo que tem pessoas que dentro de Betsaida não entenderiam o que Jesus faz. Não entenderia. O texto diz que Jesus cospe nos olhos do homem, só que fora de Betsaida. Depois de cuspir nos olhos daquele homem, Jesus coloca a mão. E a gente pensou esses dias desse texto, eu comentei no meio da ministração. Jesus coloca a mão nos olhos desse homem. E quando Jesus coloca a mão nos olhos desse homem, Jesus pergunta para ele: você está vendo? Ele diz assim: eu vejo
homens como árvores. Repita comigo, eu vejo o homem como árvores. Salmos, 1, verso de número 3. Eu quero ler para você. Melhor, eu quero que você diga para a pessoa que está do teu lado. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Você vai repetir para ela. Diga assim: pois será como árvore mais forte. Será, não, mais forte não. De novo. Corta. De novo. Olha para a pessoa e diga assim: você será como árvore. Pastor, não entendi. Quando Jesus cospe nos olhos deste homem, Jesus está colocando não algo terreno nos olhos dele, mas aquilo que Jesus está colocando nos olhos daquele homem não é algo daqui. Quando Deus estava fazendo o homem, imagine Deus fazendo o homem. Imagine o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Aí depois de tudo pronto, o que o Pai faz? Ele diz assim: eu preciso botar algo dentro dele. O fôlego. Aí o Pai: vida. Viveu. Está pronto aquilo que Deus fez. Jesus pega este homem, leva ele para fora da cidade. Aí Jesus cospe nos olhos dele. Aí Jesus coloca a mão nos olhos dele. Aí Jesus fala para ele: o que você vê? Aí ele diz assim: eu vejo árvore. Eu vejo o homem como árvore. Pastor, não entendi. Como Jesus cuspiu nos olhos dele? A primeira visão que ele tem não é a visão da terra. Eu vou dizer de novo isso. Quando Jesus cospe no olho dele, coloca a mão, o que você está vendo? Ele diz: eu vejo o homem, mas eu vejo o homem como árvores. Pastor, não entendi. A forma com que ele está vendo o homem é a forma como Deus vê nós, ou vê a gente, Júnior. Será como árvore. Aí Jesus olha para ele e diz assim: a primeira visão está perfeita. Aí Jesus coloca a mão de novo, olha de novo, ele diz: agora eu estou vendo como todo mundo está vendo. Só que agora tem um detalhe, porque olha o que o texto diz no verso de número 25. Depois tornou a pôr-lhe a mão nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe. Repita comigo: via ao longe. Pensa numa visão boa. Eu estou chegando nos 40 e o trem está ficando ruim. Esse moço agora, de longe, ele está enxergando. Só que o texto diz assim: via ao longe, distintamente. Repita comigo: distintamente. Mais forte, diga: distintamente. Sabe o que é distintamente? Aquilo que não se pode confundir. Não, repita comigo: não se pode confundir. Pastor, o que é isso? É que se ele fica dentro de Betsaida, não tinha como enxergar. Porque se ele fica no ambiente com um monte de gente que não tem fé, não dá para viver milagre. Então Jesus tira ele, bota para fora da cidade, coloca nele aquilo que estava faltando e diz assim: olha, só que agora você vai ver mais longe. É o texto que está dizendo: você vai enxergar longe. E via longe.
Só que não é uma visão comum, via distintamente, ou seja, você não mais vai se confundir. O que Jesus está querendo dizer para ele é: olha, a partir de hoje, você não mais vai se confundir com pessoas. Vai doer um pouquinho, mas daqui a pouco a gente ora. Sabe aquelas pessoas que a gente acha que está torcendo para a gente enxergar, quando na verdade torce para a gente não sair da Betsaida que a gente está? Jesus está dizendo assim: eu vou levar para você para fora, vou colocar visão em você. Essa visão, primeiro, é uma visão espiritual. Você vai enxergar como o Pai enxerga. E depois eu vou fazer você enxergar quem é de verdade perto de você. Não, vou dizer de novo: quem é de verdade perto de você. Você não vai se confundir com pessoas mais. Pode dar tapinha na costa dizendo assim, tá junto, mas no fundo o Espírito Santo de Deus vai falar no teu coração dizendo, tá não. Vai abraçar você dizendo, vamos até o final, mas no fundo o Espírito Santo vai dizer para você, não vai não, fica tranquilo que vai parar no meio do caminho. Sabe de um detalhe? Jesus faz um milagre na vida dele, faz ele ver longe, fala para ele, você não mais vai se confundir, só que tem um detalhe. É o versículo. Verso de número 26. E mandou para sua casa. Olha para a pessoa e diga assim, mandou para casa. Mais forte, diga, mandou para casa. Aí Jesus termina dizendo assim, não entre, mas na aldeia. Não entre, mas na aldeia. Não entre, mas na aldeia. Vou dizer de novo, não entre, mas na aldeia. Em outras palavras, não volte para o lugar de onde Jesus já te tirou. Eu vou dizer de novo, não volte para o lugar de onde Jesus já te tirou. Não volte para o lugar de onde Jesus já te tirou. Alguém precisa ouvir isso, eu vou dizer de novo, não volte para o lugar de onde Jesus já te tirou. Pastor, não estou entendendo esse momento que eu estou vivendo. Não volte para o lugar de onde Jesus já te tirou. Se você parar por um minuto, valorizar quem é que fez você, ou permitiu você viver esse novo tempo da tua história, você vai conseguir enxergar longe aquilo que Jesus já reservou para você lá na frente. O que Jesus estava querendo dizer para esse moço é, não volte. O que Jesus está dizendo, agora a sua visão é para frente. O que Jesus está dizendo é, eu ampliei a sua visão. Ou seja, você consegue enxergar coisas lá na frente que você vai viver. Então não volte. Ou seja, lá atrás em Betsaida você estava preso. Você não conseguia enxergar aquilo que estava para acontecer. Aí Jesus disse, eu já te tirei. Eu já te dei a visão do céu que você não tinha. Eu já mostrei para você quem é de verdade, que estão perto de você. E Jesus diz assim, os de verdade são os que estão dentro da tua casa. Por isso que Jesus disse para ele, volta para a tua casa. Se os de verdade fossem da aldeia, Jesus tinha dito, volta para a aldeia, não vá para casa. Mas Jesus olha para ele e diz, vá para casa, mas não volte para a aldeia. O problema nosso é que a gente às vezes vai para a aldeia e deixa a casa. Pastor, não entendi. Para de querer voltar para Betsaida. Para de querer viver com uma visão limitada. Para de achar que porque lá em Betsaida tem muita gente, todo mundo está com você. Para de achar que porque tem muita gente, todo mundo está aplaudindo, achando que quer que você veja de novo. Quem quer que você veja é Jesus. Eu vou dizer de novo, quem quer de fato fazer você enxergar o amanhã mais distante é Jesus. É por isso que ele pega o moço pelo braço
e diz assim: vamos sair daqui. É mais ou menos assim, pastor Marco, de novo. Vem para cá. Eu vou fazer. Eu vou abrir a tua visão. Só que tem um detalhe. A tua visão vai fazer você enxergar a tua casa e o futuro. Para trás você não vai enxergar mais. Se voltar para trás, você vai ficar engessado de novo. Vai travar de novo. Então pega na mão da pessoa que está do teu lado. Isso, pega na mão dessa pessoa que está do teu lado. Diga assim: Deus está te tirando hoje. Diga assim: Deus está abrindo os teus olhos hoje. Diga assim: para você enxergar um novo tempo para a tua vida. Isso. Sabe o que é lindo desse texto? É que Jesus termina falando com a casa. Por quê? Porque esse moço nunca tinha visto a casa dele. Eu não sei quem precisa ouvir isso. Não tem esboço, não tem mais nada. Mas alguém precisa ouvir isso aqui hoje. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: Jesus, quanto tempo faz que eu não vejo mais alegria dentro de casa? Quanto tempo faz que eu não vejo meus filhos vindo para a igreja, meu marido, minha esposa? Orebai, Andaragassuri Amahai. Jesus te tirou hoje, te trouxe para esse culto, para dizer para você: eu estou abrindo os teus olhos hoje. Eu estou abrindo os teus olhos, eu estou te dando uma nova visão hoje. Essa visão vai fazer você enxergar mais longe. Só que tem um detalhe: o primeiro lugar que você vai ver, o primeiro lugar que você vai enxergar depois de Jesus. Imagine comigo. É por isso que Jesus não deixou ele voltar para a aldeia, pastor. Porque a única coisa que ele tinha visto primeiro, Fábio, foi Jesus. Ele abriu os olhos, viu Jesus. Aí Jesus olha e diz assim: viu Jesus? Viu. Me viu? Vi. Aí diz: agora a segunda coisa que você vai ver, vai para casa. Vai para casa. Pastor, não entendi. Você vai voltar para casa. Isso é profético, você recebe se você crê, mas também não critica quem crê. Você vai voltar para a tua casa e eu profetizo de olhos abertos sobre a sua vida. Eu vou dizer isso. Você vai voltar para a tua casa e marca esta data, 22 de outubro do ano de 2023. Vai ser o mês, o dia que você vai voltar para a tua casa hoje. Mas você vai pisar dentro da tua casa hoje, domingo. Você vai botar o pé dentro de casa. Só que a sua visão vai ser diferente. Pastor, não entendi. Se você olhava, você via um alcoólatra, um drogado dentro de casa. Agora quando você entrar dentro de casa, você não vai mais ver um drogado, um alcoólatra. Você vai ver alguém que vai se tornar um pregador. Eu vou dizer. Você vai ver um pregador, um profeta, um cantor, um levita, um servo, um obreiro da casa do Senhor. Jesus está dizendo: entra em casa. Entra em casa e não volta para a aldeia. O que Jesus estava querendo dizer para ele é: o tempo da aldeia vai ficar para trás. O tempo da aldeia fica para trás. Agora é o tempo de casa. E o primeiro lugar da transformação vai ser em casa. Então, o tempo novo vai começar dentro de casa. Só que para fazer a mudança dentro de casa, primeiro Deus precisa abrir o olho de alguém.
fazer a mudança dentro de uma casa, primeiro Deus precisa abrir os olhos de alguém. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você veio aqui hoje? Não foi porque você viu no Instagram. Não foi porque o Fábio mandou o WhatsApp para você, convidando você para vir no culto da família. Não foi porque algum amigo te convidou para estar aqui. Você veio aqui porque os céus tinham um encontro marcado com você. Porque chegou um tempo, alguém dentro da sua casa precisava enxergar de uma forma diferente. Alguém dentro da sua casa precisava ver de uma forma diferente. E você foi a pessoa que Deus escolheu para enxergar diferente. Foi você. Confesso, posso com toda sinceridade, não vai ser fácil. Mas quero dizer para você que você é um instrumento que Deus vai usar lá dentro. Você é um instrumento que Deus vai usar para mudar aquele ambiente. Então aproveite esse momento. Aproveite esse domingo. Se você veio aqui para adorar, se você veio aqui para entregar, eu quero convidar você para estar em pés nesse momento. Quero orar com você. Eu quero que você faça uma oração muito sincera com Deus. Você que precisa de um milagre, você que precisa que Deus age em alguma área na sua vida. Esse é o momento que você tem que abrir o seu coração para Deus, dizendo: Deus, eu creio na tua palavra. Eu creio que o Senhor está aqui nesse mesmo ambiente. Eu creio que o Senhor já chegou. Eu creio que o Senhor já chegou. E se você quer que Ele já chegou na sua história, não permita que o problema da segunda-feira, o problema da terça, roube essa certeza que você vai viver um grande milagre. Quero que você pegue na mão dessa pessoa que está do teu lado agora. Nós vamos adorar a Deus com louvor. E enquanto nós vamos adorar a Deus, eu quero convidar você para fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça. Quero convidar você para falar com Deus. Isso. Para você falar com Deus. Deus vai trabalhar de um jeito que você não esperava. Deus pode frustrar as suas expectativas, mas Jesus vai fazer um grande milagre na sua história. Oh, aleluia. Isso. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero